Convido aos irmãos todos que se coloquem de pé e vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 1, e versículo 19 ao 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Santíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, nos reunimos, ó Deus, mais uma vez para prestar louvores e a nossa sincera adoração a Ti. Pedimos, Deus querido, que o Teu Espírito Santo esteja a partir de agora, Senhor, trabalhando em nossos corações, nos fazendo ouvir a Tua palavra com muita atenção. E que o Teu Espírito, Senhor, também esteja implantando estas verdades em nossos corações. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos uma vida piedosa diante da Tua presença. A estarmos, Deus, sempre com o coração voltados para o Senhor. Que esta palavra, Senhor Deus, desta noite, venha falar muito aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, existe algo no mundo que está em falta em nossos dias. Aliás, muitas coisas boas estão em falta no mundo em que nós vivemos, nos nossos dias, na nossa sociedade. Mas eu quero destacar uma delas: a humildade. Nós temos vivido no meio de pessoas, no meio de homens e mulheres, intelectuais, conhecedores, homens que são versados em várias áreas do saber, tanto na matemática, como na filosofia, como nas áreas da ciência, como na própria teologia. O fato é que nós estamos rodeados de pessoas que têm conhecimento, que conquistaram o saber. Mas o fato triste disso tudo não é a questão do conhecimento e do saber que muitos têm, mas é a questão da humildade que falta em muitas pessoas. Nós estamos vivendo em épocas do orgulho próprio. Nós estamos vivendo na época da soberba humana, onde os homens estão cada vez mais em um estado de soberba, em um estado de orgulho, onde a humildade quase não se pode mais perceber na vida das pessoas, crentes e descrentes. Mas nós temos um exemplo muito belo para observar. E é o exemplo de João Batista nesse texto. Esse texto, irmãos,
ele começa a mostrar, de fato, o início do ministério público de João Batista e, posteriormente, alguns versículos depois, o do próprio Senhor Jesus Cristo. Esta passagem é importantíssima para nossas vidas porque quando nós analisamos o texto anterior, o prólogo do Evangelho de João, nós vimos que João deu testemunho acerca de Cristo. Nós vimos que João foi um homem enviado por Deus. O próprio Altíssimo foi aquele que enviou João Batista para pregar as boas novas do reino de Deus e pregar o arrependimento, para que o homem se converta e creia e seja salvo do inferno. Nós vimos que o testemunho de João Batista ele estava focado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. De cara, nós podemos perceber que João Batista era um homem muito especial. Não porque fosse um homem rico, não porque João Batista era um homem importante na sociedade em que ele vivia, lá em Israel. Não porque ele era um homem muito conhecido, não. João Batista era um homem muito importante, porque ele recebeu uma comissão de Deus. Ele recebeu uma tarefa do próprio Deus. Então ele tinha um valor especial. E nós vimos que o testemunho de João concernente a Cristo, o versículo 7 diz que ele, João Batista, veio como testemunha para testemunhar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Então o papel de João Batista era pregar a Cristo. Várias vezes no versículo, nós encontramos ainda no versículo 15, quando o próprio João Batista diz: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Então todo o conteúdo da mensagem de João, como nós vimos alguns domingos atrás, se concentrava em Jesus Cristo, na pessoa de Cristo. João não veio mostrar a sua vida, irmãos. Não era interesse de João divulgar a sua pessoa. Porque se João fizesse isso, ele estava usurpando o lugar do Senhor Jesus. Mas perceba que no versículo 19 em diante, João, que era o pregador das boas novas naqueles dias, João que estava anunciando com veemência a palavra de Deus, João que estava pregando as verdades da salvação, João que pregava o arrependimento para que o homem pudesse ter o céu como herança, receber a Jesus pela fé. João que teve uma pregação muito feroz, podemos dizer assim, uma pregação muito forte. João que foi um homem que não se calou em momento algum da sua vida. Inclusive teve a sua cabeça degolada por causa da sua mensagem, por causa da sua pregação, por causa da coragem que ele tinha em anunciar a verdade aonde estivesse. Mas João não tinha interesse em mostrar-se, irmãos. Apesar de tudo, apesar de estar diante dos governadores, apesar de estar diante de Israel, dos mestres de Israel, dos fariseus, dos sacerdotes, o interesse de João era divulgar a mensagem de Cristo. O interesse de João era pregar o arrependimento, não mostrar-se a eles. É fato, irmãos, que nos nossos dias, muitos pastores têm uma veemência até mesmo parecida ou igual à de João Batista. É fato que hoje muitos pastores pregam com audácia a palavra de Deus. Não se calam. Mas também é fato, ouçam bem, que muitos pastores pregam assim, simplesmente para trazerem a atenção para si próprio. Querem se mostrar,
querem ficar conhecidos como os pregadores, os campeões da fé. Querem que a sua fama corra por todas as igrejas. Buscam a fama, a luz para eles. E quando o homem faz isso, ele está ofuscando a Cristo na sua pregação. E está atraindo a atenção para si. Ele está ocupando o lugar de Jesus, que é o foco da pregação. Nós vimos hoje pela manhã que podemos até fazer as coisas certas, podemos até estar na igreja, podemos até estar adorando, cantando, mas se o nosso coração não estiver certo, se nós não estivermos fazendo isso com fé e verdadeiramente, nunca, jamais será recebido por Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Assim é a pregação, irmãos. Quando o interesse do pregador é ele próprio, ele pode até pregar a mensagem legítima do Evangelho. Ele pode até pregar como João Batista pregou. Mas de fato, Deus conhece o coração daquele homem. E sabe o que se passa ali. Deus sabe o que aquele homem quer. Qual o interesse daquele homem. Que é a sua própria glória e não a de Jesus Cristo. Irmãos, a pregação de João era uma pregação que chamava muito a atenção. João pregava em um lugar chamado, no nosso texto diz Betânia. Possivelmente seja a Bazã do Antigo Testamento. Não se conhece a localização exata desse lugar. Não é a Betânia onde morava Lázaro, Maria e Marta, os amigos do Senhor Jesus Cristo. Não é aquele lugar. João batizava e pregava próximo ao Lago da Galileia. Um pouco ao norte do Lago da Galileia. João pregava do outro lado do Jordão, na região que é conhecida hoje como Transjordânia, depois do Jordão. E naquele local onde João Batista pregava, as pessoas começaram a se reunir ali. A fama de João Batista começou a correr, não porque ele divulgava a si mesmo, mas porque as pessoas falavam que havia um pregador que não se calava. Havia um homem pregando no deserto, e este homem estava anunciando o reino de Deus. Esse homem estava anunciando a palavra pelo qual Israel há muito não ouvia. E logo que esta fama de João Batista se espalhou, o Sinédrio em Jerusalém, que era ali a casa dos fariseus e saduceus. O Sinédrio era como se fosse o tribunal da religião judaica. E os sacerdotes, quase que todos eram saduceus. Também haviam fariseus ali, que são dois grupos religiosos. E os sumos sacerdotes sempre eram saduceus. E de repente, quando a fama desse homem, João Batista, começou a percorrer as cidades de Israel, todo Israel, eles mandaram oficiais, sacerdotes e levitas para investigar o que se passava. Quem é este que está anunciando os caminhos do Senhor? Que pregação é esta que nós não conhecemos? Um arrependimento? Quem é este que está batizando até os israelitas, filhos de Abraão? Nós que já temos a salvação assegurada, nós que somos do pacto, nós que somos a nação escolhida, quem é este homem que prega assim e que batiza os filhos de Abraão? Eles tinham um orgulho próprio. A religião judaica tinha a certeza de que todos ali já estavam salvos. Eles acreditavam que por ser judeu, já estavam certos diante de Deus. Já estavam salvos. Não precisavam de mais nada. Faziam a sua religião porque amavam a Deus. Mas eles podiam muito bem pensar assim:
nós já somos da linhagem de Abraão e não precisamos mais de pregadores novos. Nós é que temos os oráculos de Deus. Apesar, irmãos, da fama de João Batista, apesar da sua pregação percorrer muito rapidamente Israel, ainda assim, em nenhum momento pode-se ver soberba ou orgulho em João Batista. Em nenhum momento. Ele não pregava com boas roupas. Pregava com as roupas eram pele de ovelhas e de animais mortos. A sua comida não eram os melhores banquetes. Era mel silvestre e gafanhotos. O seu público era qualquer um que estivesse disposto a ouvir a palavra de Deus. Não havia uma seleção especial. Ainda assim foram lá levitas e sacerdotes para investigar a vida desse homem. E veja o que diz o texto bíblico, irmãos. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Veja, a indagação dos judeus era: quem é esse homem? A ordem que os levitas e os sacerdotes receberam foi questionar João Batista. E a primeira pergunta, quando eles puderam se deparar com aquele homem, foi: quem és tu? João Batista confessa. A Bíblia diz, ele confessou e não negou. Confessou. Irmão, parece assim um jogo de palavras, não é? Ele confessou e não negou, confessou. Que ênfase é essa que a Bíblia traz? A palavra confissão aparece 2 vezes no nosso texto. Confessou e não negou, confessou. Jamais João tentou ofuscar o lugar de Jesus Cristo. Jamais aqueles homens, por causa da pregação de João Batista, muitos estavam dizendo: ele é o Messias que Israel estava esperando. Aqueles boatos haviam chegado até o Sinédrio. E os judeus ali mandaram investigar. Vamos ver quem é esse homem. E a primeira pergunta é: quem és tu? E João deixa claro, irmãos. João deixa muito claro. Ele diz: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Pode ser que por causa do boato, da divulgação de que ele era o Messias chegou. Deus finalmente se lembrou do seu povo e mandou o Messias. Muitos achavam isso acerca de João Batista. Ele poderia muito bem ter dito: bom, já que estão achando isso, vamos deixar que seja assim. Deixa eles pensarem que eu sou o Messias. Deixa eu ganhar fama. Todos vão me rodear. Irmãos, como muitos pregadores são assim nos nossos dias. Querem a fama. Se preciso for, usurpam o lugar de Deus, de Cristo. Como muitos cantores são assim, irmãos. Ofuscam a Deus se for necessário para que eles cresçam. Se for necessário para que eles apareçam. João Batista mostrou a humildade e a verdade. Ele disse: não, eu digo logo, eu não sou o Cristo. O Cristo eu não sou. Vocês querem saber isso? Vocês vieram saber se eu sou o Messias? Pois eu confesso, com ênfase, eu não sou o ungido de Deus. Eu não sou o Messias que Israel aguarda. Então aqueles homens que foram enviados ficaram indagando: então quem és? És tu, Elias? Lembrem-se, irmãos, no livro de Malaquias, no último livro do Antigo Testamento, Deus, ele deixa um recado para o seu povo.
Capítulo 4, versículo 5 de Malaquias diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias estava falando, profetizando acerca da vinda de João Batista. O Elias que seria enviado é João Batista. Lá na frente, Jesus vai dizer: Elias já veio e vocês não o receberam. João Batista. João Batista é aquele que vem no espírito e no poder de Elias. A Bíblia também diz. Perceba, meus irmãos, que quando eles indagam acerca, você é Elias? É porque eles conheciam a profecia. Eles achavam que o próprio profeta Elias voltaria. Você é o profeta Elias que voltou, como Deus havia dito para Israel? E a palavra de João Batista continua sendo a mesma diante de toda a indagação dos judeus. João Batista diz que não é ele também Elias. És tu Elias? Ele disse: não sou. Também não sou Elias. E aqueles judeus voltam a perguntar: és tu profeta? O profeta? Em Deuteronômios, Moisés diz para Israel: porque Deus há de enviar um profeta como eu. A ele vocês ouvirão. Esse profeta que é mencionado em Deuteronômios é o próprio Cristo Messias, segundo a interpretação bíblica. Este é o profeta. E aqueles homens perguntam: és tu então o profeta que viria para Israel? E João humildemente, mesmo sendo profeta, ele diz: eu não sou o profeta mencionado lá em Deuteronômios. Não sou eu. A resposta de João é: não sou. Então eles disseram: bem, se João Batista não é o Messias, ele não é o Cristo, se João Batista não é Elias, se João Batista não é o profeta, em outro evangelho vão dizer assim: então tu és Jeremias. E ele diz: também não sou. Não sou Jeremias, porque havia uma tradição de que o próprio Jeremias também iria voltar. E João diz: também não sou. Então quem és? Havia uma dúvida acerca de João Batista. Tu não é ninguém, então? Quem és tu? Irmãos, a nossa vida de humildade precisa ser... Nós precisamos observar exemplos da própria Escritura Sagrada. Como esses homens de Deus se comportaram. Precisamos olhar para Cristo acima de tudo e de todos. E olhar como Cristo se comportou. Quando eles voltaram a perguntar a João: declara-nos, quem és? Para que nós demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Que nós vamos chegar lá dizendo no Sinédrio? Vão dizer que nós somos uns tolos, que não sabemos nem fazer uma entrevista. Uma pergunta tão simples: quem é João Batista? E nós vamos chegar lá sem resposta. Qual é a tua missão? Quem és tu? O que tu veio fazer aqui? João poderia dizer: eu sou o escolhido de Deus. Eu sou um homem muito especial. Eu trago aqui a pregação do arrependimento para a salvação. Vocês têm que me ouvir de um modo arrogante. João poderia ter dito isso. Mas as palavras de João Batista foi: eu não sou ninguém. João Batista não poderia ofuscar de forma nenhuma o próprio Senhor Jesus Cristo. Sua resposta foi: eu não sou nada. Eu sou só uma voz. Eu sou só uma voz
que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quando Isaías, irmãos, escreveu essa profecia acerca dele, acerca da voz do que clama no deserto, Isaías estava escrevendo palavras de Deus. Porque Deus diz, olha, endireitem os montes, aplainem os montes, os caminhos tortuosos precisam ser retos agora, porque Israel está saindo do cativeiro e está voltando para a sua terra. Endireitem o caminho do Senhor. E o profeta João Batista disse, eu sou só uma voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Esta palavra, a voz do que clama, ela traz no texto original a ideia do rei, quando o rei vem chegando e os seus arautos vão na frente, dizendo, abram alas, o rei vem chegando, façam todas as coisas, limpem o caminho, o rei vai passar. É isso que João Batista está dizendo que é. Eu sou aquele que vai ajeitando, limpando o caminho do Senhor, com a sua pregação, com a sua chamada ao arrependimento, com a sua mensagem real e verdadeira, irmãos. A Bíblia diz que muitos iam ao encontro de João e estavam sendo batizados, confessando os seus pecados. Muitos estavam fazendo isso. João estava endireitando, deixando reto o caminho do Senhor. Como aquele que vem na frente do rei, não é o rei, mas vem na frente dele, preparando tudo para o rei, o verdadeiro rei que vem atrás dele. João disse, eu sou só uma voz, eu não sou ninguém. Irmãos, João era um profeta de Deus. João era um grande homem, meus irmãos. João é aquele de quem Jesus disse assim, dos filhos, das crianças nascidos de mulher, ou seja, de todos os homens, jamais nasceu um como João Batista. Ele era muito grande diante de Deus. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que o menor será o maior no reino dos céus. João conhecia essa verdade no seu íntimo. João poderia se exaltar, dizer quem ele era de fato. Eu sou um profeta de Deus. Mas ele disse, eu não sou ninguém. Eu sou somente uma voz. Verso 24 diz, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Haviam saduceus e fariseus. E perguntaram, então por que batizas, se não és o Cristo? Aqueles homens sabiam que o batismo era algo concernente ao próprio Messias. Só quem podia batizar era o Messias. O batismo estava ligado à limpeza, irmãos, à purificação espiritual. Por isso, nós batizamos também hoje, porque há um sentido, a morte e a vida. João batizava nesse sentido, no sentido de limpeza. Para os sacerdotes, eles haviam um costume entre eles, chamado a purificação. E quando os sacerdotes iam se apresentar, eles precisavam se lavar todo com água, para ficarem puros diante da presença de Deus. Se tocassem algo impuro, precisava se lavar. E eles se admiraram. E esse João Batista está agora purificando as pessoas? Fazendo esse ritual, quem é ele? Por que tu purificas as pessoas se tu não és o Cristo, não tens o poder espiritual? Por que batizas tu? E João diz,
A palavra de João foi: eu batizo com água, mas no meio de vós, ele já estava lá, no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim. Irmãos, João está dizendo assim: olha, o meu batismo é fraco. Eu batizo com água. Meu batismo não tem muita importância, não. O valor dele é simbólico. Mas, atrás de mim, vem um. Esse é poderoso. Esse é o que batiza mesmo. João está dizendo. Irmãos, as palavras de João Batista, irmãos, demonstram em todas elas, em todas as suas frases, a humildade. Quem João foi, João Batista, e como ele se comportou, mesmo sendo quem era. Sempre na humildade. Sempre não buscando fama, orgulho ou qualquer outra coisa. Jamais se viu soberba nele. Não era ninguém, era só uma voz. E por que batiza? Meu batismo é pequenininho. O meu batismo nem se compara, é só uma simbologia, não é nada. João estava, irmãos, mostrando a sua humildade, a humildade que nós, como povo de Deus, precisa ter. A história nos mostra, irmãos, a história da igreja, que sempre aqueles homens que mais se destacaram, homens e mulheres, que tiveram dentre os muitos várias qualidades, cada um tinha dons diferentes, mas uma coisa todos tinham: humildade. Todos tinham humildade. Todos eram humildes e piedosos diante de Deus. É isso que João está ensinando. É isso que a palavra de Deus nos ensina nesta passagem. Precisamos ser humildes, irmãos. Talvez você tenha grandes coisas. Talvez você tenha um ótimo salário, uma boa casa. E talvez você pise nas pessoas que são inferiores a você, pelo menos em termos de economia. Talvez você, por ser branco, seja racista com os negros, com outras pessoas, e queira ter uma posição maior. Cor da pele não é nada, irmãos. Nada mesmo. Em um livro, eu acho que foi até o meu pai que me falou isso. Acho que o homem chega no céu, ele é branco, não era? Mas era racista. E é uma história, não é uma ficção. E ele disse que quando chega no céu, a maior admiração que ele tem é porque Jesus era negro. E ele, mas Senhor, você é negro? Sim. Cor da pele, irmãos, não é nada. Não tente pisar nas pessoas por causa da pele, por causa da situação econômica, pelo que você é, pelo que você já conseguiu na vida. Saiba que todas as coisas provêm de Deus. Não da nossa força, não da nossa inteligência, mas de Deus, do Senhor. Devemos cultivar a humildade uns com os outros e diante do mundo. Isso é o cristianismo, irmãos. O cristianismo é ser humilde. O cristianismo é fugir da soberba e do orgulho, não deixar essas coisas acharem morada, lugar em sua vida, em nossas vidas. Cultive a humildade. Você pode ganhar 10 mil reais, mas jamais ache que é melhor do que o que não tem nem emprego. Você pode ter uma posição de juiz da cidade. E geralmente os juízes são muito arrogantes. São os intocáveis. Não são nada, irmãos, diante de Deus.
Cultive a humildade na sua vida, como o exemplo de João Batista, que dos filhos nascidos de mulher não existe maior do que ele, segundo disse Jesus Cristo. Humildade como aquele que foi escolhido por Deus para apresentar os filhos de Deus ao mundo. Essa é a humildade que nós temos que ter como igreja santa e sem mácula diante de Deus. Humildade que faz parte da vida do verdadeiro crente. Mas o exemplo de João não para aqui, irmãos. João vai além no seu reconhecimento. João diz ainda: no meio de vocês existe alguém. João agora está falando de Cristo, do Messias. Olha, sacerdotes, fariseus, saduceus, levitas, todos vocês, saibam que no meio de vocês, ele já está presente. Nessa ocasião, irmãos, João Batista já havia batizado ao Senhor Jesus Cristo aqui, nesta ocasião aqui. João já sabia que Jesus estava no meio ali, em Israel. E aqueles homens estavam cegos para essa verdade ainda. Né? Ainda não tinham reconhecido o Messias, que já vivia entre eles. E João diz: está um entre vocês, ele, o Messias, do qual eu não sou digno nem de desatar as amarras das suas sandálias. Nos dias de João Batista, haviam muitos mestres em Israel. E os discípulos deles, eles tinham tanto respeito pelos seus mestres, que eles faziam qualquer coisa por eles. Eles se submetiam a coisas humilhantes por amor ao mestre, por reverência ao mestre. Mestres espirituais, homens que ensinavam a lei de Deus, e havia uma alta reverência para com estes homens. Mas uma coisa que eles não faziam, que era a atitude mais baixa, era tirar as sandálias dos pés de alguém. Era uma atitude de escravos. Isso não faziam. E João Batista disse: dele, de Jesus Cristo, eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias, nem de desatar os cadarços das suas sandálias. Eu não tenho essa dignidade para isso. O que João fez? João quis aparecer? João quis se mostrar? João quis ofuscar a Jesus Cristo em algum momento? Não, irmãos. Cada vez que João fala, mais o Senhor Jesus é exaltado. Mais se vê a humildade na pessoa de João Batista. Aquele servo humilde do Senhor. Sofredor. Aquele servo que pregou no deserto. Aquele servo que não se calou diante das autoridades. Que teve a sua cabeça cortada e colocada em uma bandeja. O maior dos profetas. O maior dos profetas. Maior do que Isaías, irmãos. Maior do que Jeremias. Maior do que Daniel, do que Ezequiel, do que todos eles. Foi humilde e demonstrou toda a sua humildade para aqueles que foram interrogá-lo. Não era Cristo, não era Elias, não era o profeta, não era ninguém, era só uma voz. E ainda assim não era digno nem de desatar as amarras das sandálias de Cristo. E o que ele fazia não era nada. O batismo dele não era nada. Era um símbolo. Veja quem é João Batista nas suas palavras. Aqui, irmãos, João dá testemunho dele e de Cristo, por contraste.
João, no prólogo, deu testemunho de Jesus. Essa era a missão dele. Isso é falado acerca dele. João diz, é ele quem dá graça sobre graça. Ele em que tem a primazia porque já existe antes de mim. Ele é quem tem comunhão maior com o Pai. E aqui João diz, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Mas ele é. Cristo é. As palavras do profeta. Irmãos, eu quero finalizar esta mensagem dizendo aos irmãos, coloque-se sempre nessa situação, irmãos. Quando estiver pregando, quando estiver evangelizando, quando estiver ensinando. Coloque-se sempre nessa situação, quando estiver diante dos seus amigos, diante da sociedade, do seu emprego, no seu patrão. Seja humilde, irmãos. Humildade é cristianismo. Não queira passar por cima dos outros. Não queira achar que é alguém. Porque nem João Batista, que era alguém, disse dele mesmo que não é ninguém. Não queira ser alguém. Não queira achar que é importante. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Os últimos serão os primeiros. Cultive, irmãos, a humildade. E de antemão saiba que é algo difícil. Que é algo que precisa ser buscado diante de Deus. Algo que precisa ser trabalhado por todos nós. O único que é alguém, meus irmãos, verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. A Ele você vai exaltar. A Ele você vai glorificar. Quando estiver com alguém, em vez de exaltar a si mesmo, exalte a Deus. Diga, olha, eu não sou ninguém, mas existe um Deus. Este é poderoso, este tem poder, este pode fazer tudo. Existe um Jesus Cristo que não está morto, está vivo diante de todos. E que pode salvar a quem crer. Este você vai exaltar e glorificar. Este você vai dar testemunho e falar. Este você pode falar e falar, porque nunca será suficiente, irmãos. Ele é muito glorioso. Muito glorioso. Que essas palavras, irmãos, e essa atitude que João Batista teve, seja a nossa atitude. É a nossa oração em nome do Senhor. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Nosso Deus, nós te damos graças, Pai querido, pela tua belíssima palavra, Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, porque reconhecemos estar nela o verdadeiro ensinamento para nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos ser humildes na tua presença e na presença de todos. Reconhecemos, ó Deus, que nós mesmos, por nós mesmos, nós não somos nada, Senhor. Não somos ninguém. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a olhar para o Senhor, a te exaltar e te glorificar. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos humildes aonde estivermos, com quem estivermos. Dai-nos, Deus, a tua graça, Pai. Dai-nos da tua misericórdia, para que venhamos a crescer, Senhor Deus, em fé e em esperança. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo que aqui se encontra. Que cada crente, Senhor, que aqui está e que ouviu esta palavra, possa crescer, Senhor Deus, em humildade, em santificação e em desejo ardente de engrandecer aquele que é digno de ser engrandecido e louvado, ao teu Filho, Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. A Ele seja a honra e a glória e o poder por todos os séculos e séculos. Amém.